Olá, pessoal, boa noite. Hoje falaremos sobre classificação de artigos hospitalares. Então, vamos lá. Os artigos utilizados. Os artigos utilizados no serviço de saúde são classificados em três categorias, conforme o grau de risco de provocar infecção nos pacientes. Os artigos críticos, né, que são materiais com elevado potencial de risco de provocar uma infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos, normalmente estéreis. O processo, indicação de esterilização. O exemplo, instrumental cirúrgico, agulhas, catéteres intravasculares e dispositivos. A eles conectados com uma equipe de solução e torneirinhas. Artigos semicríticos, aqueles que entram em contato com a mucosa íntegra e pele não intacta. Pode se tornar artigo crítico se correr lesão acidental durante a realização do procedimento. A esterilização não é obrigatória, porém desejável que há indicação de, no mínimo, desinfecção de alto nível, equipamento de anestesia e endoscópios. Artigos não críticos, materiais que entram em contato somente com a pele íntegra e geralmente oferecem baixo risco de infecção. Dependendo do grau de contaminação, podem ser submetidos à limpeza ou desinfecção de baixo ou médio nível. Artigos como comadre, papagaio e termômetros, né? Então, aqui nós temos algumas coisas entre. Aqui nós temos tesouras, né? Aqui nós temos Kelly, aqui nós temos tesoura curva, aqui é tesoura curva. Então, esse material, quando ele é usado, ele precisa ser lavado e esterilizado. Aqui nós temos um laringoscópio, né? O laringoscópio, ele vai ser utilizado, sendo que eu preciso fazer somente a limpeza das lâminas, né? O cabo eu faço por desinfecção, mas eu não tenho necessidade de colocá-lo em autoclave para essa desinfecção. E aqui nós temos este, que é a comadre, né? E este daqui, o papagaio. Quando a gente pensa nesses artigos, né? A gente consegue ver que eles são artigos que não são críticos, tá? Mas que eles precisam de processo dependendo do grau de contaminação. Então, eu tenho um paciente que ele está contaminado, eu preciso fazer a desinfecção, tá? Processamento de artigos hospitalares e de descontaminação. É o processo que visa distribuir micro-organismos patogênicos utilizando em artigos contaminados ou em superfície ambiental, tornando, consequentemente, grupos de manuseio. A limpeza é o ato de remover a sujidade por meio de fricção e uso de água e sabão ou solução de detergente. Há várias fórmulas de detergente disponível no mercado, variando do neutro a específico para lavadoras. Ainda nessa classificação, podemos apontar os enzimáticos, utilizado para limpeza de artigos por imersão, bastante recomendado atualmente por sua eficácia na limpeza. São capazes de remover a matéria orgânica da superfície do material em tempo inferior a 15 minutos e, em média, 3 minutos. Não danificam os artigos e são atóxicos e biodegradáveis. Limpar. O que significa? É um procedimento que deve ser preceder a desinfecção e a esterilização. Quanto mais limpo estiver o material, menor a chance de falhas no processo. A matéria orgânica intimamente aderida ao material, como no caso de crostas de sangue e secreções, atua
como um escudo de proteção para micro-organismo, impedindo que o agente desinfetante e esterilizante entre em contato com a superfície do artigo, tornando o procedimento ineficaz. Desinfecção é o processo de destruição de micro-organismo em estado vegetativo, com exceção de formas esporuladas resistente ao processo, utilizando agente físico ou químico. O termo desinfecção é aplicado tanto no caso de artigos quanto de superfícies ambientais. Pasteurização é uma desinfecção realizada em lavadouras automáticas, com exposição do artigo em água a temperatura de aproximadamente a 60 a 90 graus centígrados por 10 a 30 minutos, conforme a instrução do fabricante. É indicada para desinfecção de circuitos e respiradores. Desinfecção de artigos hospitalares por processo químico é feito por meio de imersão em soluções germicidas. Para garantir a eficácia de ação, faz-se necessário que o artigo esteja bem limpo, pois a presença de matéria orgânica reduz a inativa e a ação do desinfetante, ou seja, seco, para não alterar a concentração do desinfetante, que esteja totalmente imerso na solução com a presença de bolhas de ar, que o tempo de exposição recomendado seja respeitado, que durante o processo o recipiente seja mantido tampado e o produto esteja dentro do prazo de validade. Esterilização. A esterilização é um processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana por meio de uso de agentes físicos, vapor saturado sob pressão, autoclave e vapor seco e estufa, e químicos, óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrogênio, formaldeído, glutaído e ácido peracético. Classificação das áreas hospitalares, né? A frequência da limpeza varia de acordo com a área do hospital. Da mesma maneira que os artigos, as áreas hospitalares também formam classificadas de acordo com o risco de infecção que possam oferecer aos pacientes. Classificação das áreas. Área crítica, ambiente onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunocomprometidos. Área semicrítica, todos os compartimentos ocupados por paciente com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças infecciosas. Não crítica, todos os demais compartimentos do estabelecimento assistencial de saúde, não ocupados por paciente, onde se realizam procedimentos de risco, áreas exclusivamente administrativa. De maneira geral, a limpeza é suficiente para reduzir os micro-organismos existentes na superfície hospitalar, reservando o processo de desinfecção e de descontaminação para as áreas onde deposição de materiais orgânicas. Para descontaminação, indica-se a aplicação de desinfetante sobre a matéria orgânica. Em seguida, aguardar um tempo de ação, remover o conteúdo descontaminado com papel, absorvente ou tecido e realizar a limpeza com água e solução de detergente. Desinfecção, remover a matéria orgânica com papel absorvente ou tecido, aplicar o desinfetante sobre a área atendida, aguardar o tempo de ação, remover o desinfetante com papel absorvente ou pano e realizar a limpeza com água e solução de detergente. O desinfetante habitualmente utilizado para descontaminação e desinfecção de superfícies é o cloro, né? Ou inorgânico, com tempo de exposição de 10 minutos. A limpeza das áreas hospitalares é um procedimento que visa remover a sujidade e detritos orgânicos da superfície, que constituem ótimo habitat para a sobrevivência de micro-organismos no âmbito hospitalar. O agente químico utiliza na limpeza o detergente, composto de substância tenuaciva, que facilita a remoção da sujeira. Fonte de infecção relacionada à equipe de saúde. A equipe de saúde tem importante papel na cadeia de transmissão da infecção hospitalar
ou domiciliar. As práticas adotadas para sua preservação visam controlar a prorrogação de micro-organismos que habitam no ambiente hospitalar e diminuir o risco do paciente vir a adquirir uma infecção. Por outro lado, tanto as medidas gerais como específicas de prevenção e controle de infecção implantadas na instituição também se direcionam para proteger o próprio trabalhador que ali desempenha sua função, quer seja prestando assistência direta ao paciente, como no caso de auxiliar de enfermagem ou enfermeiro, quer seja indiretamente como funcionário da higiene hospitalar, da lavanderia ou da nutrição. Toda equipe de saúde tem a responsabilidade com relação à prevenção da infecção hospitalar, devendo fazer uso correto das técnicas assépticas, dos equipamentos de proteção individual, que chamamos de EPI, ou coletivo, que chamamos EPC. Quando necessário, por sua vez, o empregador tem a responsabilidade de disponibilizar os recursos necessários à efetivação desses cuidados. A prevenção e o controle de infecção fundamentam-se nos princípios de asepsia, mediante a utilização de medidas para impedir a penetração de micro-organismos em um local onde não estejam presentes. A equipe de asepsia deve ser utilizada por todos os profissionais de saúde em todos os procedimentos e são agrupadas sob denominação de asepsia médica e cirúrgica. A primeira refere-se às medidas adotadas para reduzir o número de micro-organismos e evitar a sua disseminação. A segunda, para impedir a contaminação de uma área ou algum objeto. As medidas que visam reduzir e prevenir o crescimento de micro-organismos em tecido vivo são denominadas antisepsia. A adesão da equipe às medidas gerais de prevenção e controle de infecção ainda depende de conscientização de mudanças de hábito dos profissionais. Entretanto, sua adoção implica a realização de atos simples e de fácil execução, tais como lavar sempre a mão antes de realizar qualquer procedimento, um dos mais importantes meios para prevenir a infecção cruzada. Manter cabelos longos presos durante o trabalho, pois quando soltos acumulam sujidades, poeiras e micro-organismos, favorecendo a contaminação do paciente e do próprio profissional. Manter as unhas curtas e aparadas, pois as longas facilitam o acúmulo de sujidades e micro-organismos. Não fazer uso de joias e bijuteria, como anel, pulseira, adornos, que podem constituir-se em possíveis fontes de infecção pela facilidade de micro-organismos em seus sulcos e reentrâncias, bem como na pele subjacente. Não encostar ou sentar em superfície com potencial de contaminação. Por exemplo, maca, cama, pois isso favorece a disseminação de micro-organismos. A norma regulamentadora NR32 é abrangente para todos os trabalhadores da área da saúde. Segue os índices direcionada para a área da saúde. Norma regulamentadora de segurança. O que é? É uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que estabelece medidas para proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores de saúde, em qualquer serviço de saúde, inclusive os que trabalham nas escolas ensinando ou pesquisando. Seu objetivo é prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais da saúde, eliminando ou controlando as condições de riscos presentes. Ela recomenda, para cada situação de risco, a adoção de alguma medida preventiva e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro. A NR32 está na norma, não desobriga as empresas do cumprimento de outras disposições em relação à matéria, sejam incluídas em códigos ou regulamentos sanitários dos estados, município e Distrito Federal, e outras oriundas de convenções de acordo coletivo de trabalho ou constantes na demais NR, legislação federal pertinente à matéria.
atinge não só os empregados próprios do serviço de saúde, como também os empregados da empresa terceirizada, cooperativa, prestadora de serviço e afins, os que trabalham na área da saúde. A NR32 dispõe da responsabilidade solidária entre contratantes e contratados. Quanto ao seu cumprimento, a definição de serviço de saúde incorpora o conceito de edificação. Assim, todos os trabalhadores que exercerem atividades nessa edificação relacionada ou não com a promoção e assistência à saúde são abrangidos pela norma. Por exemplo, na atividade de limpeza, lavanderia, reforma e manutenção, importante para a sua aplicação e participação dos trabalhadores através de comissão institucional de caráter legal e técnico, entre as quais temos a CIPA, que é a NR6. A NR32, que é a introdução de instituição privada, a CONSATS, que é a instituição pública, SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho, a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, além dos eventos específicos como Semanas Internas de Prevenção de Acidente do Trabalho, a CIPATS, o descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho poderá provocar a aplicação e o pagamento de multa imposta por auditores fiscais do trabalho e da vigilância sanitária do trabalho. Sobre a rotina do trabalho da enfermagem, do que a norma se trata. A NR32 abrange a situação de exposição a diversos agentes de risco, né? NR32 presente no ambiente de trabalho como agente de risco biológico, agente de risco químico, agente de risco físico, com destaque para radiações ionizantes e os agentes de risco ergonômico. Quais outras situações de interesse a NR32 abrange a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem? Né? Então, tem que vacinar de tétano, difteria, hepatite B e os quais mais estiver contido no PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que está na NR7, com reforços à sorologia de controle pertinentes, conforme recomendação do Ministério da Saúde, devidamente registrada em prontuário funcional com comprovante ao trabalhador. O profissional de enfermagem deve atender à convocação para receber as vacinas. Elas são importantes para a prevenção de moléstias infecciosas que poderão estar presentes no ambiente do trabalho. Determina ainda algumas situações na questão de vestuário e vestiários, refeitório, resíduo de capacitação contínua e permanente na área específica de atuação, entre outras não menos importantes. O que a norma determina em relação ao risco biológico? Considera como risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, que são micro-organismos geneticamente modificados ou não, e cultura de células, parasitas, toxinas e príons. Em relação aos acidentes de pérfuro cortante, os profissionais de enfermagem são os trabalhadores mais expostos. Por quê? É a maioria categoria no serviço de saúde. Tem contato direto na assistência ao paciente, pelo tipo e a frequência das tarefas realizadas. Gravidade do acidente com pérfuro cortante está em que ele pode ser a porta de entrada de doenças infecciosas graves e letais, como a hepatite B e a AIDS. São vedados o recap de desconexão de manual das agulhas. Então, isso quer dizer que é proibido recapar a agulha. O objetivo desse item é diminuir a ocorrência de acidentes com agulhas. Estudos nacionais e internacionais relatam que a prática de riscos são risco biológico responsável por parte significativa da ocorrência de acidente de trabalho com pérfuro cortante. A NR32 determina que os seus artigos, os trabalhadores com feridas ou lesão em membros superiores só podem identificar suas atividades após avaliação médica, obrigatória com emissão de documento para liberação para o trabalho. O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, o ato de fumar,
o uso de adorno, o manuseio de lentes de contato no posto de trabalho, consumo de alimento e bebida, a guarda de alimento em locais não destinados para esse fim. O uso de calçado aberto deve ser entendido como posto de trabalho, os locais onde o trabalhador efetivamente realiza suas atividades. O empregador pode disponibilizar ambientes próximos ao posto de trabalho, a realização de refeições complementares. Este ambiente deve obedecer os requisitos mínimos do estabelecimento. A proibição do uso de adorno deve ser observada para todo trabalhador do serviço de saúde, bem como aqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde, exposto ao agente biológico, independente da sua função.